Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos dar prosseguimento aí à nossa discussão sobre a história da literatura brasileira. Ou melhor dizendo, vamos não dar prosseguimento, né, a essa nossa discussão, porque, como eu disse para vocês no vídeo passado, a partir de agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o romantismo. E o romantismo, ele é um movimento artístico e literário muito amplo, né, que se liga a várias vertentes do pensamento que estavam ali eclodindo na parte ocidental do globo, digamos assim. E daí, justamente por conta disso, eu resolvi, antes de eu adentrar um pouco nessas discussões, eu resolvi trazer para vocês uma lista de textos que eu acho que podem ser úteis para que, caso você queira aprofundar um pouco mais a discussão, você vai lá e lê esses textos. Porque, evidentemente, que eu não posso vir aqui e fazer uma discussão extremamente aprofundada em um vídeo de 40 minutos, né? Sobre um batalhão de textos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como é que vai funcionar? Eu vou mostrar aqui esses textos, né? E daí, caso lhe interesse aprofundar um pouco mais essas discussões, você vai lá e sinta-se à vontade para consultá-los. E é claro, eu poderia escolher 50 mil outros textos, mas eu acho que os textos que eu escolhi, eles de um certo modo, eles causam uma unidade que propicia eu levar essas discussões adiante de uma maneira que seja mais, digamos, confortável para mim, que é a maneira com que eu mais me identifico, digamos assim. Bom, quando a gente pensa no romantismo, a gente tem que lembrar sempre que ele está atrelado à ascensão do romance enquanto gênero literário, e a ascensão do romance, por sua vez, está atrelada, o romance enquanto gênero literário, está atrelada ao surgimento e à consolidação de uma nova classe social, que é lá a burguesia. Então, nesse sentido, eu acho interessante, antes da gente entrar na discussão do que é o romantismo, a gente pensar bem no que é isso que a gente conhece como romance. Nesse sentido, então, eu vou indicar aqui deste livro chamado A Cultura do Romance, eu vou indicar um ensaio da Catherine Gallagher chamado Ficção. Não é um ensaio muito longo, mas ele é um ensaio extremamente denso, então acho que vale a pena você ter uma leitura bem detida quando você chegar neste texto aqui. Então, primeira indicação, um texto chamado Ficção, da Catherine Gallagher. Enfim, mais denso talvez do que o texto da Catherine, seja este outro texto aqui, do Bakhtin, né, o famoso Bakhtin lá dos russos. O texto que eu tenho em mãos se chama Epos e Romance, sobre a metodologia do estudo do romance. É um capítulo de um livro do Bakhtin, cujo nome eu me esqueci agora, mas vai aparecer, eu vou deixar essa informação lá embaixo. Recomendo também um livro inteiro de uma mulher chamada Myrtle Robert, chamado Romance das Origens e Origens do Romance, que é um texto em que ela vai... É claro, eu não concordo com tudo que ela diz lá, mas ela faz um bom panorama do que é e de como se desenvolve o romance enquanto gênero literário. Esse texto aqui do Bakhtin, ele vai mostrar como que o romance se constitui enquanto gênero e como que ele é, digamos assim, um herdeiro lá das epopeias gregas e latinas, etc. Bom, daí depois que a gente já viu o que é a ficção, como que o romance surge, digamos assim, e como que ele se desenvolve, eu coloquei aqui um texto na sequência, que é um texto de um camarada chamado Ian Watt, chamado A Ascensão do Romance. Esse livro aqui, ele é muito fácil de encontrar, ele tem, se não me engano, pela Companhia das Letras, daquela edição de bolso. E é claro, o Watt, como em inglês, ele puxa a sardinha pro lado dele, mas ainda assim eu acho que as discussões que ele levanta nesse livro são discussões bem pertinentes, certo? Enfim, o quinto texto que eu indico para vocês é um texto que também está aqui neste volume da Cultura do Romance, né, pela afinada Kozak Naif, e este texto se chama Livros em Viagem, da Kate Flint. É um texto bem interessante
em que ela vai fazer toda uma discussão acerca da difusão do consumo e da, digamos assim, da consolidação de fato do romance enquanto gênero literário no século XIX, que é uma coisa que nos interessa bastante porque, afinal de contas, é nesse século que o romance chega aqui no Brasil, certo? Enfim. Aí depois eu vou indicar também um texto do Ives Reuter chamado Introdução à Análise do Romance, um texto do Lukács chamado A Teoria do Romance, são 2 livros, né? Então eu sugiro que você, caso se interesse, enfim, um dia em aprofundar as discussões, eu acho que esses textos são bem pertinentes para que você os leia. Daí eu indico também 2 capítulos, na verdade, de um livro do Antônio José Saraiva chamado Iniciação à Literatura Portuguesa, que foi editado pela Companhia das Letras. E esses 2 capítulos são lá o pré-romantismo e os primeiros românticos. Apesar dele fazer uma discussão voltada para a literatura portuguesa, é uma discussão que dá para a gente aproveitar bastante, certo? Outros textos que eu indico para você são textos do Fernando Pessoa, que além de poeta, ele escreveu alguns artigos sobre literatura, sobre filosofia, sobre arte de uma maneira geral, né? E esses ensaios estão aqui reunidos nessa antologia de obras em prosa dele, pela Nova Aguilar. E daí eu indico aqui deste livro, então, o Neoclassicismo e Romantismo, o Perigo do Romantismo e Sobre o Romantismo. São 3 ensaios que constam aqui. São ensaios curtos e são ensaios bem enriquecedores mesmo. E é claro, eu vou, durante esses meus vídeos sobre o romantismo, eu vou ir costurando o que esses autores todos falam aqui de uma maneira um pouco caótica, mas eu acho que vai dar para chegar em algum lugar aqui. Enfim. Então, não sei se você percebe, mas eu fiz aqui eu organizei essa lista de uma maneira um pouco cronológica, digamos. Então, eu fui lá desde o que era ficção, aí depois como que o romance surge, como que ele se desenvolve, como que ele se instaura dentro das sociedades, como que acontece a ascensão desse romance, como que a gente faz para analisar o romance de um ponto de vista histórico, mas também de um ponto de vista literário. E agora sim a gente chega no romantismo e no pré-romantismo aqui. Sobre o romantismo, então, eu indico aqui o Romantismo por Carpo, né, daquela série lá da História da Literatura Ocidental, e indico também um subcapítulo aqui deste livro do Auerbach chamado Introdução aos Estudos Literários, e o capítulo em questão se chama O Romantismo, né? Aqui nessa minha edição ele está na página 346. Enfim, essa edição também era pela Kozak Naif. Bom, deixe-me pensar aqui, deixa eu mudar aqui a página da lista. Já está acabando. Aí, muito bem, já aprendemos o que é um romance, como analisar um romance, como que ele se desenvolve, como que ele se insere dentro do romantismo, o que é o romantismo, e daí, tendo todas essas coisas em vista, eu sugiro aqui que você leia o primeiro capítulo deste livro aqui do Friedrich, chamado Estrutura da Lírica Moderna, e o primeiro capítulo se chama Perspectiva e Retrospecto, em que ele vai falar dessa questão toda de como que o romantismo vai influenciar o modernismo posteriormente. Muito bem, então, Hugo Friedrich também está aqui nesta lista, e também está nessa lista As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berlin, ou algo do tipo, enfim. Também não é um livro em que eu concordo com tudo, mas, porque ele tem uns posicionamentos meio radicais, mas ainda assim, eu acho que a gente pode tirar muitas reflexões acerca das discussões que ele faz aqui nesse livro. E daí, uma vez a gente sabendo o que é um romance, como analisar o romance, como que ele se instaura, como que ele se espalha pela Europa e como que ele se constrói dentro de uma escola literária e artística, que é o romantismo, agora está na hora da gente pensar em como que o romantismo chega aqui no Brasil. E nesse sentido, então, eu sugiro que você leia aqui o Apresentação da Poesia Brasileira, do Manuel Bandeira. Este livro aqui também é pela Kozak Naif.
e ele traz um capítulo sobre... Ele traz um capítulo, na verdade, sobre cada uma das escolas literárias. Então aqui ele fala sobre o arcadismo, sobre o barroco, sobre o romantismo, sobre o parnasianismo, sobre o simbolismo e sobre o modernismo. Então, além dessas discussões teóricas que ele faz, no fim do livro a gente tem também aqui uma antologia de poemas desses vários períodos aqui. Então, de uma maneira geral, eu indico fortemente a leitura deste livro aqui. Muito bem, agora que a gente já sabe de como que todas essas questões chegaram aqui no Brasil, tá na hora da gente saber como que, de uma maneira um pouco mais política, digamos assim, essas ideias chegam. E para isso eu vou indicar um ensaio do Robert Schwartz chamado As Ideias Fora do Lugar. Ele tá disponível também para ser, se não me engano, ele virou um ensaio único agora. Tem um livro que só traz esse ensaio, alguma coisa assim. Mas enfim, eu indico fortemente a leitura deste As Ideias Fora do Lugar do Schwartz, porque esse texto ele é brilhante. Mas enfim, daí, depois que a gente já sabe como que ele chegou aqui, tá na hora da gente saber como que as ideias românticas chegaram aqui no Brasil, tá na hora da gente saber como que alguns autores vão articular essas ideias aqui. Nesse sentido, eu sugiro a leitura de 3 livros. São eles então: O Poeta Sem Livro e a Pietà Indígena, que é um livro do professor Wilton José Marques, aqui da UFSCar. Também indico também do professor Wilton O Poeta da Contramão, que é um estudo em que ele fala sobre o Gonçalves Dias. E por fim, indico também aqui O Poeta do Lá, também do professor Wilton, também sobre o Gonçalves Dias. Por que eu estou indicando esses livros todos? Porque esses livros eles vão acabar ali norteando bastante das minhas leituras ao longo deste projeto daqui para frente, pelo menos nessa parte aí do romantismo. Talvez eu faça um outro vídeo como esse para falar só sobre o modernismo, mas isso vai ser lá na frente, certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.